Sejam bem-vindos ao canal de Geopolítica. Vamos dar continuidade ao episódio anterior, que foi sobre a Venezuela. Agora é a questão da Groenlândia. E aqui, mais uma vez, a comunicação social, os experts da matéria nas televisões portuguesas, de duas uma. Ou uma profunda ignorância na área da geopolítica, ou a maioria deles desonestidade intelectual. Eu creio que é um misto. E eu vou desmistificar a questão da Groenlândia. Importa aqui, temos aqui um esboço do mapa mundo, a Groenlândia aqui, né? Toda a gente consegue identificar aqui a Europa, esta ilhazinha é a Islândia, Taiwan, está aqui um bocado grande demais, temos aqui então a China. Vamos perceber o porquê que esta zona aqui é uma zona de grande importância do ponto de vista geomilitar. Primeiro, muito rapidamente, do ponto de vista histórico, nos últimos 200 anos, os Estados Unidos tentaram comprar a Groenlândia mais do que uma vez. A última foi após a Segunda Guerra Mundial. E também esta falta de memória seletiva dos europeus é um bocado... demonstra um nível pouco sério que os líderes europeus se tornaram. Porquê? Porque a verdade é que os Estados Unidos têm que tomar a Groenlândia, portanto, vai defender esta terra de gelo por causa do risco da Alemanha poder ocupar aquele território, e defendeu, criou bases militares, que até depois foram cedidas à Dinamarca. Após o final da Segunda Guerra, o que aconteceu? Os americanos, então, devolveram a ilha à Dinamarca, mas, apesar de tudo, fizeram mais uma vez uma proposta de comprar aquilo, na altura, se não estou em erro, por 100 milhões de dólares. Bom, aquilo sendo uma colónia da Dinamarca, a Dinamarca não quis. Aliás, como vocês talvez não saibam, mas historicamente os groenlandeses, os genuínos, não têm nenhum prazer histórico de boa memória com os próprios colonizadores, que é a Dinamarca. Nenhum. E como o tema também não é esse, não posso perder aqui para o programa não ficar demasiado extenso. Mas que fiquem já com isto, depois podem pesquisar na internet o porquê. Posto isto, o porquê agora da Groenlândia e porquê que agora a Groenlândia é determinante, não é só para os Estados Unidos, é determinante para a segurança da própria Europa. Ao contrário do que diz a comunicação social, porque as entidades oficiais já confirmaram, e ao contrário do que diz a comunicação, as televisões portuguesas, sim, é verdade que andam navios russos e chineses, sim, tanto é que a China propôs comprar a base militar americana que foi cedida aos dinamarqueses, que está desativada, mas foi cedida. Propuseram comprar aquilo. Por acaso o negócio acabou por não se confirmar. Por acaso. Portanto, isto para vos dizer. E porquê? O que é que realmente... Temos aqui dois pontos determinantes. Dois. Um, do ponto de vista militar. O outro, do ponto de vista económico-financeiro. Vamos lá ver o seguinte. Eu vou só pôr assim, só para vocês entenderem. Muito daquilo que a China exporta e importa tem que fazer aqui um percurso, quer para a Europa, quer para o seu maior mercado, que é a América Latina, sobretudo toda esta costa da América Latina, e os dois grandes países, que é os Estados Unidos e o Canadá, e claro a Europa. É onde está uma parte significativa dos consumidores dos produtos da China. E a importação é a mesma coisa. Agora vejam o seguinte, se o trajeto, em vez de ser esta loucura toda, se for por aqui, até porque a relação com a Rússia está estabelecida, é 40%, reduz em 40% a deslocação dos navios. 40%. Sabendo que há milhares de navios todos os dias a fazer a deslocação pelos oceanos dos produtos, isto é muito, mas mesmo muito dinheiro ao fim de 5 anos, 10 anos, 15 anos. São valores incalculáveis na ordem dos trilhões e trilhões de dólares. Portanto, do ponto de vista económico-financeiro, a China e a Rússia conseguindo controlar todo este trajeto aqui, na zona da Groenlândia, toda a circulação marítima na zona da Groenlândia era ouro sobre azul. E vocês perguntam assim, mas porquê que só agora? É porque até praticamente ao final do século XIX, na virada para o século XX,
nós tivemos aquilo que se chama uma mini era de gelo. A mini era de gelo começou por volta do ano 1200 e prolonga-se praticamente até o ano 1900. Mini era de gelo. O que vocês estão a imaginar é que ali em cima era intransitável. Portanto, aquilo não tinha interesse absolutamente nenhum, porque era mesmo intransitável. O que é que nós estamos a verificar ao longo do século XX e agora no século XXI? Enquanto que no Polo Sul as calotas de gelo, portanto, estão a aumentar, portanto, o glaciar está a aumentar, no Polo Norte há uma redução drástica de gelo. E, portanto, passa a ser navegável. Toda esta região que não era navegável, passa a ser navegável. E agora vocês perguntam, do ponto de vista económico-financeiro, creio que toda a gente já entendeu. Do ponto de vista militar, o que é que acontece? Meus caros, reparem o que é a China ou a Rússia terem este território sob o seu controle. Com a Europa aqui, à mão de semear, e os Estados Unidos ainda mais próximo. Da mesma maneira que a China não permite que algum dia Taiwan, está logo aqui, Taiwan venha a ter a sua independência, ainda por cima, aliado do Ocidente, e a Rússia não quer que a Ucrânia seja também já, que faz fronteira consigo, aliada do Ocidente, e por isso eles não querem que estes territórios tenham a força e tenham a independência que, no caso da Ucrânia, a guerra está concluída, aqueles 20% do território da Ucrânia, evidentemente, já está mais do que certo que vão ficar com a Rússia. A Europa só está a tirar areia para os povos europeus, a tentar prolongar isto com uma morte por mês de mais de 25 mil jovens todos os meses. É uma média drástica, dramática, da qual a Ucrânia e a Rússia, os jovens da Ucrânia e da Rússia são as maiores vítimas de toda esta liderança europeia completamente obtusa, para ser simpático. Bom, da mesma maneira que eles não vão permitir, os Estados Unidos não só quer impedir que toda a América Latina continue a ter influência chinesa, como impedir exatamente que a Groenlândia, com o tempo, venha a ser ali um porto de abrigo para o seu maior rival, que é claramente a China, e também a Rússia. O que é que eu acho que vai acontecer? Eu creio que provavelmente não é ou um referendo na Groenlândia, e é isto que a Dinamarca não quer, porque a Dinamarca receia que, de facto, tendo em conta toda a pegada... Repare uma coisa, a Groenlândia é uma colónia. A Dinamarca é o colonizador. E também que as televisões não falam, os experts da matéria não falam. A maioria dos groenlandeses, eles não têm uma lembrança nada boa dos seus colonizadores dinamarqueses por tudo aquilo que foi feito. Que não cabe aqui explicar no episódio para ele não ficar demasiado longo, mas é fácil de vocês pesquisarem na internet toda essa relação terrível que os dinamarqueses fizeram em relação à sua ainda colónia. E só para terminar... Vejam a incoerência, não é? Os povos europeus, descolonização, estamos em pleno século XXI e ainda temos colónias, não é? Como é o caso da Groenlândia. Pronto, isto para dizer que eu creio que as coisas poderão passar por um referendo ou, eventualmente, uma espécie de protetorado norte-americano. Portanto, do ponto de vista do direito internacional, a Groenlândia poderá ter ainda uma relação umbilical com o reino da Dinamarca, mas sob a égide de protetorado norte-americano. Cá estaremos para ver se é uma destas duas que eu estou aqui a salientar. O próximo episódio que vamos refletir e discutir tem a ver com a capacidade nuclear, e aqui, pela primeira vez, não vou pôr os Estados Unidos como a maior força, porque não é, e vão saber porquê. Não se esqueçam de ativar o sininho, não se esqueçam porque não pagam nada, subscrever o canal também não pagam nada, e já agora, partilhar. Muito obrigado.